Bom, gente, chegamos então ao terceiro dos giros teóricos que eu quero abordar nesse mini curso. Um giro que tem a ver com repensar os conceitos antropológicos de identidade, de fronteira e de cultura a partir de uma perspectiva de gênero. Esse giro é um giro que propõe uma visão centralizadora da estrutura de gênero como, digamos, uma estrutura elementar de todas essas outras estruturações, né? E nós vamos acompanhar essa reflexão junto com a obra de Rita Laura Segato. A Rita coincide com vários dos argumentos, ou pelo menos eu acho que a Rita coincide com vários dos argumentos do Roberto Cardoso de Oliveira e também do Alejandro Grimson, né? Mas ela diverge deles num aspecto que para mim é fundamental, na apreciação que ela faz sobre a centralidade das construções do poder e de dominação que estão vinculadas à estruturação do gênero como conformadoras de todas as formas de limites nas culturas humanas. Não somente os limites entre países, mas também todas as outras estruturações de limites que nós produzimos internas aos grupos. Depois de muitos anos trabalhando com homens que violavam mulheres, a Rita desenvolveu toda uma teorização sobre o lugar da violência de gênero, sobre o lugar dessa violência de violação, como um elemento que nos dá indício para uma teoria da formação elementar das culturas, né? Então, observando durante 20 anos de etnografia aos homens violadores, a Rita chega à conclusão de que essa violência aponta para dois eixos estruturantes da relação de gênero, né? Um desses eixos tem a ver com uma estruturação vertical. É a relação dos homens na posição de dominação em relação àquelas pessoas com quem eles perpetram as violências de gênero, as mulheres, né, no caso mais clássico. O segundo eixo tem a ver com uma construção horizontalizada. Essa construção é a relação que se estabelece entre os homens que perpetram essa violência. Então, nós teríamos uma construção verticalizada da relação de gênero e uma construção horizontalizada. Nesse segundo eixo que é o eixo horizontalizado, que é a relação entre pares, a Rita vai encontrar o seguinte, aí vou citar um texto da Rita, um fragmento da Rita, num livro que ela publicou em 2003, que se chama As Estruturas Elementares da Violência de Gênero. Nesse livro, a Rita vai dizer, a condição de iguais que torna possível a relação de competição e aliança entre pares resulta de sua demonstrada capacidade de dominação sobre aqueles que ocupam a posição débil da relação de status. E é isto o que me sugeriu a utilização da noção levi-straussiana de estruturas elementares, que reciclo aqui, não sem tomar todas as liberdades que considerei necessárias. Em outras palavras, é necessário esquadrinhar através das representações, das ideologias, dos discursos acunhados pelas culturas, as práticas de gênero, para poder aceder à economia simbólica que instala o regime hierárquico e o reproduz. Então, a Rita vai postular com isso a necessidade de abordar a violência através de uma escuta etnográfica prolongada, como diz ela, né, atenta às profundidades desse fenômeno. A violência para ela não é digamos, uma desviação da ordem ou um resultado, digamos, da falta de adequação entre estruturas sociais. Não. A violência é muito mais central na construção dessas mesmas estruturas do que a antropologia androcêntrica supôs desde a antropologia clássica para frente, né? Então, ela vai conduzir, digamos, a sua reflexão para uma outra perspectiva da relação entre particularismo e universalismo, né? Aí está todo o tempo brigando com Levi-Strauss com essa ideia, digamos, da construção da proibição do incesto como um universal da cultura, né? Bom, então, como eu vou explicar mais para frente, essa visão da Rita vai reposicionar esse suposto ponto de partida, digamos, do incesto como um lugar primigênio, como um lugar ontogenético, como dizia Levi-Strauss, de início da estruturação cultural. A Rita vai dizer, para que os homens pudessem chegar a intercambiar as mulheres, né, e chegar a estabelecer normas que regulam essa forma de interação sexual, primeiro eles se apropriaram das mulheres, né? Bem, então, vamos entrar aí. Mas voltemos um pouco à trajetória da Rita, né?
A Rita, na trajetória da Rita, essas reflexões sobre a centralidade do gênero, né, essa centralização radical do gênero que ela planteia, tem uma história particular. A Rita é argentina, como Grimson, e ela começou a estudar a antropologia aqui em Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, mas teve que interromper o curso, né? Em 1974, depois da morte de Perón, a Argentina entrou num processo de inestabilidade política bastante forte, que conduziu ao golpe de Estado de Videla, que ocorreu em 1976, né? E nesse período do golpe de 1976, praticamente todos os cursos de antropologia do país foram fechados, né, pelo golpe militar. As graduações em antropologia foram encerradas em quase toda a Argentina. Então, a Rita, nesse período, migrou para a Venezuela, onde ela terminou a sua carreira de antropologia e foi se especializar no Instituto Interamericano de Etnomusicologia e Folclore de Caracas. Aí ela trabalhou com Isabel Arendt. Bem, e esteve no Instituto até 1980. Em 1980, ela foi para a Universidade de Belfast, em Irlanda, fazer o doutorado dela. Só que o doutorado dela era sobre as religiões afro-brasileiras no Nordeste do Brasil. E durante esse período de trabalho de campo em várias cidades do Nordeste do Brasil, a Rita teve, digamos, foi interpelada pela centralidade das mulheres afro-brasileiras como comandantes, digamos, afetivas, sociais e políticas dos espaços do terreiro de Candomblé e também da Umbanda, né? Então, essa ampla experiência com as mulheres que comandavam as casas e os terreiros religiosos afro-brasileiros no Nordeste vai fazer ela ter a primeira, digamos, grande aproximação com a questão da autonomia e do gênero, né? Com como construir, como pensar a autonomia feminina nessas relações nas quais as mulheres estão todo o tempo posicionando e reposicionando-se em estruturas de dominação. Bem, desde a minha perspectiva, toda a atenção que a Rita vai construir aos processos de identidade nacional e de fronteira na América Latina estão interpelados por essa experiência que ela teve em relação ao candomblé afro-brasileiro e a essa sensibilidade etnográfica que ela teve desde sempre com o papel das mulheres nessas instituições religiosas, né? Bem, mas em grande parte da obra dela, a atenção que ela vai dar aos processos identitários na América Latina vai expandir várias das leituras prévias, tanto leituras que a gente pode identificar como vinculadas a Roberto Cardoso de Oliveira, sobre a historização dos conflitos de formação das alteridades, né? Então, a Rita está muito preocupada em historicizar a forma como se geram alterizações históricas nos estados nacionais, internamente esses estados e entre os estados. Ela tem uma postura muito crítica em relação ao Estado Nacional e a função que esse Estado assume na América Latina, né, como institucionalização da violência, das alteridades e das hierarquias construídas por essas alteridades. Ela vai postular nessa análise sobre a violência estatal como reprodutora de uma lógica colonial de subordinação de certas identidades, sobretudo as indígenas e as afrodescendentes nas Américas, né? Ela vai plantear uma estrutura analítica que supera a multiculturalidade e a interculturalidade para pensar numa interhistoricidade entre identidades e etnicidades históricas, né? Ela fala de alteridades históricas, né? Bem, a Rita, então, e o Alejandro coincidem nesse debate sobre as alteridades em vários aspectos, né? O Alejandro Grimson e a Rita coincidem nessa apreciação de que as culturas são mais híbridas que a identidade, pese que a Rita posiciona isso de maneira particular, da sua própria maneira, diferente do Alejandro, né? Mas também coincidem num segundo ponto, né? Naquela ideia de que as fronteiras são um lugar determinante para estudar esses processos sociais que a gente está vivendo com o tensionamento das identidades a partir da globalização e com o tensionamento político da representação dos grupos internos das nações, que constituem as fronteiras da alteridade interna das nações, e também para entender os conflitos entre alteridades que estão situadas em diferentes espaços de estados nacionais ou de nações, né? Bem, ela pensa nessa centralidade do espaço fronteiriço desde outra chave, né? Desde outro ponto de argumento. Esses espaços transfronteiriços seriam fundamentais para entender os conflitos identitários, não somente pela institucionalização dessas alteridades hierarquizadas, mas sobretudo porque os espaços transfronteiriços são lugares de condensação da violência de gênero. Então ela propõe outro giro mais
para as razões pelas quais nós estamos trabalhando fronteiras, né? Ela também reconhece que os espaços fronteiriços são locos de condensação da violência de gênero, né? Bom, então, nesses espaços, digamos, a hegemonia dos subgrupos locais, desses grupos que assumem no espaço local da fronteira a postura dos dominadores, né, ou o discurso daqueles que dominam o Estado Nacional como um todo, nessas regiões fronteiriças, esses blocos dominantes têm muito mais potesta, muito mais força de violência contra as mulheres do que em outros espaços dos Estados Nacionais, onde os direitos femininos podem aparecer como mais legítimos, né? Bom, então, para teorizar como nós podemos entender, ou como se poderia entender essa violência de gênero em territórios fronteiriços, a Rita vai fazer, digamos, uma reconsideração da teoria feminista crítica em antropologia sobre o gênero, né? Bom, o gênero foi teorizado nos anos 90 na antropologia feminista crítica latino-americana como a construção cultural da violência, da diferença biológica entre os sexos, né? Então, o gênero seria uma construção cultural, local e histórica sobre como entendemos a diferença biológica que sexos diferentes podem ter. Então, essa construção, no marco dessa teorização feminista dos anos 90, na antropologia latino-americana, se construiria através de um campo conflitivo, um campo que ativa processos de domínio e que vai repercutir não somente nas mulheres e nos homens, mas em todas as identidades generizadas. Esse conflito é um conflito que atravessa qualquer forma de estruturação de identidade generalizada, né? E é um jogo dialético. É um jogo dialético, como diz a Judith Butler, né, na sua teoria das performances, porque é relacional. Porque todas as identidades de gênero só podem existir a partir da relação entre identidades. A ficção entre identidades de gênero é o que constrói as identidades de gênero. Então, como diz a Butler, as identidades de gênero são constitutivamente incompletas. Sempre existem nesse contato e nesse conflito com as outras identidades. Então, se a gente observa bem, essa teoria da identidade performativa e que entende a identidade de gênero como um conflito e como constitutivamente incompleta, se assemelha bastante à teoria da fricção interétnica no Roberto Cardoso de Oliveira, porque propõe pensar a identidade de gênero como radicalmente relacional. Não existe fora do conflito, não existe fora da fricção. Então, a gente pode dizer que existe um paralelo entre essas duas formas de pensar, digamos, a identidade, a étnica e a de gênero, no argumento do Roberto Cardoso de Oliveira e no argumento da teoria feminista crítica dos anos 90 para frente, né? Então, essa teoria traz para o campo do gênero essa ideia de que as identidades se constituem no conflito e na fronteira. As identidades de gênero são a fronteira e o conflito. Bom, quando a gente assume essa dimensão dialética das identidades de gênero, a gente assume também que uma identidade só pode existir no conflito com outra e só pode complementar-se a partir da outra, né? Todas as identidades de gênero, masculino e feminino, feminino e masculino, mas qualquer outra identidade de gênero possível. Agora, isso não destitui o lugar da dominação masculina. Não destitui o fato, né, el hecho, eu ia dizer em espanhol, não destitui o fato de que a identidade masculina se construiu a partir da institucionalização do patriarcado como a identidade dominante, que está por cima das demais. Então, na lógica de construção cotidiana relacional das identidades, as identidades dependem uma das outras para existir, mas o discurso de domínio do masculino projeta o masculino como superior, como ordem de mandato por sobre, digamos, todas as outras, né? Então, as identidades de gênero operam simultaneamente, então, como sistemas de significados, mas também como sistemas de sentido dominante, que estão impactados por essas fronteiras que o patriarcado cria, por as fronteiras que a dominação masculina, em termos de Bourdieu, cria, né? Bom, então as identidades de gênero, elas formam relações sociais estruturadas, a modo de papéis, práticas, possibilidades de trânsito, possibilidades de permanência em certos espaços sociais, mas ela também é vivida pelas pessoas como um componente das suas próprias personalidades, né? Então, esse conjunto de fatores de diferenciação do gênero, né, que operam limitando e construindo as possibilidades de trânsito dos sujeitos em diferentes espaços sociais e também o próprio sentido de personalidade dos sujeitos, num marco simbólico compartido, esse conjunto de fatores de diferenciação foi chamado pela teoria antropológica feminista dos anos 90 como mandatos de gênero.
né? Então, através desses mandatos do gênero, a descrição do gênero vai produzindo uma articulação entre a estrutura social, as formas como nós nos organizamos em termos de relação social e a composição da agência subjetiva, como dizem os sociólogos, né? A composição do sujeito, a composição do self, para seguir a escola estadunidense dos anos 90, né? Bem, Rita coincide com várias dessas assertivas da teoria do gênero crítica dos anos 90, só que ela vai propor expandir essas categorias e essas reflexões, recuperando o debate de algumas autoras que estão polemizando com Gramsci, como Chakrabarti e Spivak, né? Então, os argumentos da Rita vão outorgar à violência de gênero outro lugar nessa reflexão sobre os mandatos de gênero, né? Então, ela vai propor que a transversalidade da subalternização das mulheres em diversas sociedades, em diversos grupos sociais, em diversos grupos culturais, na realidade, um indício, né? Uma cristalização da legitimidade que o domínio masculino constitui em âmbitos que vão desde o público ao privado, desde o próprio ao alheio, né? Desde a construção dos princípios identitários que separam o nós do eles, o nós dos outros, né? Bom, então a Rita, o que ela vai propor com esse giro é considerar que o conteúdo constitutivo das assimetrias de gênero, das desigualdades de gênero, é uma visibilização do papel estruturante que a violência patriarcal tem como estrutura elementar de todos os limites sociais. É uma proposta radical. A Rita, o que está dizendo com essa proposta é que o patriarcado institucionalizou a fronteira entre homens e mulheres, a fronteira que inicialmente marca o domínio dos homens sobre os outros gêneros possíveis, começando pelo das mulheres, mas expandindo-se para vários outros gêneros. Essa fronteira, esse limite social, está construído através de uma violência de expropriação deste outro ser, que é feminino inicialmente. E essa violência seria, para Rita, a estrutura elementar da cultura. A estrutura elementar que dá forma e conteúdo a todas as outras formas de limite. Seja ele interno ao grupo ou externo ao grupo. Seja ele os limites de sociabilidade ou os limites entre estados nacionais também. Bem, então aí, nessa teorização antropológica, que é uma teorização que vai atacar o estruturalismo levi-straussiano e o estruturalismo lacaniano de uma forma bastante contundente, nessa teorização, a Rita vai propor pensar o patriarcado, propor definir o patriarcado através de outra leitura sobre a tensão entre particularismo e universalismo do patriarcado, né? Então ela vai conceber que o patriarcado seria em termos particulares. E aí vou citar a Rita no seu livro Estruturas Elementares da Violência, né? O patriarcado em termos particulares seria o nome que recebe a ordem de status no caso do gênero. É uma estrutura de relações entre posições hierarquicamente ordenadas, que tem consequências de dimensão observável, etnografável, mas que não se confunde com esse nível fático. Nem suas consequências são lineares, causalmente determinadas ou sempre previsíveis. Então, nós podemos observar o patriarcado em relações concretas. O patriarcado é uma estrutura de hierarquia nas relações concretas, mas isso não é tudo. O patriarcado também tem uma dimensão universal. E nessa dimensão universal, o patriarcado é entendido como pertencendo ao extrato simbólico e, em linguagem psicoanalítica, como estrutura inconsciente que conduz os afetos e distribui valores entre personagens do cenário social. Então, a posição do patriarca é, portanto, uma posição no campo simbólico, que se transpõe em significantes variáveis no curso das interações sociais. Pausa na cita da Rita, né? Quer dizer, a figura do poder e do domínio do patriarca, ela pode se deslocar, se desplazar e resvalar em diferentes atores sociais, em diferentes elementos, em diferentes formas de discurso, inclusive. Né? O significante é flotante, é que ela está aludindo e reincorporando a teoria lacaniana. Né? Então, segue a Rita. Por esta razão, o patriarcado é, ao mesmo tempo, norma e projeto de autorreprodução. E, como tal, seu plano emerge de um escrutínio, de uma escuta etnográfica demorada e sensível às relações de poder e à sua
às vezes imensamente sutil, expressão discursiva. Bem, então, é fundamental essa perspectiva que a Rita está construindo, né? Então, devido a essa articulação particular universalizante do patriarcado como estrutura de domínio, é que a violência de gênero, né, as violações, as outras formas de violência de gênero, cumprem uma função fundamental. Estão reproduzindo essa economia simbólica de poder que está marcada pelo gênero. Então, a violência de gênero não é um desvio, digamos, uma consequência lógica da incoesão da estrutura social. Ela é a construtora dessa estrutura social. Trata-se de um ato necessário nos ciclos regulares de restauração desse poder. Se a violência de gênero não ocorre, o poder delimitante do patriarcado como mandato não se reproduz, né? Bom, então aqui a Rita vai pensar que todas as formas de limite social advêm exatamente dessa estruturação, né? E com isso, ela vai pensar ou repensar o lugar dessa violência particular nas fronteiras, né? A Rita esteve em Cidade Juárez durante vários anos, prestando a sua opinião e participando dos movimentos sociais que estavam discutindo precisamente a violência de gênero na fronteira entre Estados Unidos e México, né? Muito impactada por essa reflexão, ela vai repensar o próprio lugar que o conceito de interseccionalidade tem para as mulheres que sofrem violência nesses espaços fronteiriços, né? Então, aludindo a Crenshaw, a Kimberly Crenshaw, que é uma feminista negra dos anos que acunhou o conceito de interseccionalidade nos anos 90, grande parte das antropólogas e antropólogos trabalhando com violência de gênero em territórios fronteiriços da América Latina propuseram pensar que nesses territórios as mulheres estão mais expostas aos fatores interseccionais de vulneração que as empurram para um lugar subordinado de gênero do que em outros espaços dos estados nacionais. Então, se bem as mulheres estão expostas à interseccionalidade de fatores de vulneração, quer dizer, as mulheres estão cruzadas por fatores de vulneração de classe, de gênero, sua condição feminina, e também os fatores de vulneração vinculados à sua afiliação étnica, por exemplo, e as identidades regionais internas dos estados, por exemplo, nos territórios de fronteira, tudo isso acontece de forma muito mais bruta para as mulheres, porque esses territórios condensam e magnificam todas essas assimetrias. Então, na teoria proposta pelas antropólogas e antropólogos estudando territórios de fronteira e violência de gênero em territórios de fronteira da América do Sul, a interseccionalidade dos fatores de exclusão de gênero seriam muito mais fortes nos territórios de fronteira, não? Então, essa teoria propõe uma espécie de consideração de uma hiperinterseccionalidade da vulneração das mulheres nas fronteiras. A Rita apoia essa ideia, mas ela vai reposicionar essa ideia de interseccionalidade, desde a minha perspectiva, né? Porque ela vai assumir que a marca da violência, né, nos territórios de fronteira, a violência de gênero como marca sobre o corpo das mulheres na fronteira, é uma evidência de que essas diferenças e vulnerações de raça, classe, etnia, elas são, na verdade, o desdobramento em outros eixos da hierarquia social de uma desigualdade estruturante, que é a desigualdade de gênero. Então, o que a Rita vai falar não é negar a interseccionalidade, mas assumir que a interseccionalidade ela é um repliegue, acho que essa palavra é em espanhol, né? Ela é uma espécie de desdobramento, ela é um desdobramento da violência estruturante patriarcal de gênero em outros eixos de diferenciação social, né? Bom, então, aí vou citar a Rita uma vez mais para vocês entenderem a partir das palavras dela, né? Ela vai dizer: a ideia de mandato faz referência aqui ao imperativo e à condição necessária para a reprodução do gênero como estrutura de relações entre posições marcadas por um diferencial hierárquico e instância paradigmática de todas as outras ordens de status, de raça, de classe, entre nações ou entre regiões. Então, não é que as mulheres na fronteira vivem exclusões de forma interseccional. A desigualdade de gênero é o eixo central estruturante de todas as outras igualdades, com o qual a interseccionalidade é centralmente de gênero. Bom, então, aqui nós estamos falando, em termos levi-straussianos, da violência de gênero como um elemento ontogenético das culturas, como uma instância paradigmática que vai dar origem a todas as outras diferenciações.
A violência de gênero estaria dando indício, segundo o Segato, de que a construção da dominação masculina seria um eixo a partir do qual todas as outras formas de exclusão e de limite social se organizariam interseccionalmente. Então, a violência de gênero na fronteira nos empurra já não a uma conceitualização da cultura ou da identidade através das relações fronteiriças, como aparece com Alejandro Grimson e com Roberto Cardoso de Oliveira, mas sim a uma teoria da cultura através das relações de violência de gênero. Então, aqui nós temos um reposicionamento dos debates prévios. O giro da Segato vai encompassar tanto a proposta do Roberto Cardoso de Oliveira como a proposta do Alejandro Grimson, e vai dirigir essas duas propostas a outra, a um giro radical de gênero, que pensa o gênero como uma estrutura fundamental das relações culturais, todas as relações culturais. O gênero seria, então, a violência de gênero seria uma ontologia conformadora das estruturas dos limites grupais e das fronteiras nacionais. Bem, eu estou de acordo com a Rita, concordo com ela e acho que essa reflexão, não concordo, vou repensar isso que eu estou dizendo, né? Não concordo com a Rita em termos lógicos. Concordo com a Rita porque as etnografias que eu fiz em territórios fronteiriços, com a violência de gênero nos territórios fronteiriços se explica a partir disso. Essa ideia de que a violência de gênero é um eixo estruturante aparece uma e outra vez nas minhas etnografias. Bem, a partir disso eu quero propor um quarto giro. Esse vai ser já o tema da próxima aula, né? Espero que vocês não tenham dormido nessa. Bem, nos vemos na próxima sessão, então.